de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, o Senhor o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para ele. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse momento, ó Pai. Nós já te louvamos, te adoramos, ó Pai. E que esse é o momento em que nós queremos aprender a Tua palavra. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar me usando como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Para que eu possa estar pregando aquilo que o Teu povo precisa ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir. Assim como o Senhor tem falado comigo, ó Deus, que o Senhor possa estar falando com os irmãos que estão aqui presentes, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Normalmente quando nós lemos esse texto, é para falar de Moisés, né, para falar do lugar que é um lugar santo e tal. Mas hoje eu quero falar da sarça. A sarça é uma planta comum no deserto. Né? Não tem glória nenhuma para a sarça. É uma planta comum. Como fosse o pingo de ouro nas casas, que normalmente tu não coloca pingo de ouro para enfeitar a casa, né? Você coloca na beira da calçada, é como se fosse tipo, algo parecido, algo bem comum, natural daquele lugar, e o povo estava acostumado de ver eles. E o deserto, por ser um lugar quente, muito quente, de vez em quando uma sarça dessa aí está seca e começa a pegar fogo, né? E pega fogo e é normal isso. Tanto é que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo em si, foi a questão da sarça não ser consumida pelo fogo. E por isso ele se aproximou. E eu quero falar 4 pontos que me chamou a atenção sobre a sarça. Né? E o primeiro ponto é, a chama do fogo que saía do meio da sarça. O segundo ponto é, a sarça em chamas, ela pegando fogo. Né? Além de sair do meio, ela pegando fogo. A sarça não era consumida pelo fogo. E o quarto ponto, a sarça tornava aquele ambiente santo. Amém? Então vamos comentar aqui pelo primeiro ponto. A chama do fogo que saía do meio da sarça. A chama saía do meio, né, da sarça. A origem dela era do meio. No meio. Não era do lado, porque normalmente pega fogo do lado, aí pega fogo na folha. Né? O foco, o epicentro do fogo era no meio da sarça. E como nós só colocamos a sarça como nós, eu vejo assim que o meio da sarça está querendo dizer que é o nosso coração. Né? É onde Deus, é o epicentro da situação, é o nosso coração. E a sarça pegava fogo, e o fogo se originou do centro. E eu vejo assim que Deus fez algo no Antigo Testamento que era interessante sobre o tabernáculo. O tabernáculo era a morada de Deus. O tabernáculo era literalmente uma tenda de lona com tecidos que era carregado, né? Desmontava quando ia mudar, porque os judeus no início de sua jornada, eles eram nômades, não tinha lugar fixo de se morar. E por isso o tabernáculo, a tenda, né, onde, vamos dizer assim, que era a morada de Deus, era construído de forma como uma tenda, fácil de ser desmontada e montar de novo. Né? E lá era a morada, e tinha a Arca da Aliança, né, que tinha as tábuas dos 10 mandamentos, e a arca representava a presença de Deus, representava o próprio Deus ali. E assim era. E depois, teve um tempo que Davi tinha um desejo no coração muito grande, de construir o templo de Deus, um templo fixo, porque já havia um lugar fixo, Israel já tinha uma cidade, já era uma nação grande, eles não eram mais nômades. Então, Davi tinha um desejo muito intenso de construir um templo. Mas Deus chegou para ele e falou assim, você derramou muito sangue, você matou muita gente, não vai ser você que vai construir o templo. Né? E por causa disso não foi ele, mas Davi tinha um desejo tão intenso, tão grande,
que mesmo ele, não sendo ele que iria construir o templo de Deus, a casa do Pai, ele juntou todo o material, né, e deixou tudo pronto para ser construído o templo de Deus, a casa do Pai. E deixou para Salomão construir. E eu acho interessante ali que quem construiu foi o filho, não foi o Davi, mas foi o filho de Davi. Né? E foi construído numa época onde Israel era a maior potência do mundo naquela época. Né? A Israel, a Bíblia nos fala que teve um período da época de Israel que não tinha quem passava fome. Todo mundo era de barriguinha cheia. Todo mundo era próspero. A Bíblia fala que chegou a um ponto que Israel, a prata, era como se fosse uma pedra. De tão comum que era a prata naquela região, de tão próspero e rico que era Israel. Que a prata já não valia praticamente nada. Entende? E o edifício onde foi construído, que o templo de Deus era... Não existia coisa maior e mais grandiosa que o templo construído por Salomão. Né? Mas esse templo, para vocês terem uma ideia, amados, quando foi feita a inauguração do templo, mataram 125 mil ovelhas. É muita ovelha. 25 mil bois. É muito boi. Eita. Se nós tivéssemos aí, estava feito, né? Mas o povo de Israel amava tanto a Deus que eles não eram apegados com riquezas. Que nem eu disse, Israel era muito próspero. Então 125 mil ovelhas, 25 mil bois, 7 dias de festas, e o povo se fartando de alegria e gozo, porque a casa de Deus estava montada, mas lá por dentro tinha ouro para tudo que é lado. Era ouro, pedras preciosas, era magnífico o templo de Deus. E lá era a casa do Pai, a morada, onde o povo de Israel acreditava que Deus estava lá. Mas teve um tempo, amados, que o povo de Israel caiu em idolatria. Caiu na idolatria. E Deus, resumindo bem, né, mandou um cara chamado Nabucodonosor. Foi lá, sitiou Israel, né, pegou os jovens mais sabidos, mais inteligentes da região ali de Israel e levou para a sua terra. E o pior de tudo não foi isso, foi que Nabucodonosor era um cara estrategista. E ele falou, eu vou tocar na ferida. Foi lá e destruiu o templo. Destruiu o templo, derrubou tudo abaixo. Não ficou pedra sobre pedra. Tudo que tinha de precioso ele pegou para ele. A Arca da Aliança foi para lá, né? Vamos dizer assim, ele carregou Deus. Levou Deus embora de Israel. Né? E o povo ficaram muito tristes com isso. O povo de Israel que ficou e levou toda a juventude, levou as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais afortunadas, foi levado para a Babilônia. E o povo idoso, um povo mais humilde, ficaram em Israel. E como era um povo mais humilde, mais simples, e foi usurpado, roubaram tudo que tinha em Israel ali, o povo não tinha força para construir um templo. Né? Daí chegou um tempo em que, Neemias ou Esdras? Esdras. Né? Neemias construiu o muro e Esdras o templo. Né? E Esdras foi o cara que puxou à frente, depois de 70 anos aproximadamente, acho, se eu não me engano, que eles voltaram para Israel para construírem o templo e o muro. E eu achei interessante da palavra de Deus que quando Esdras foi construir o templo de Deus, teve dificuldade de conseguir recursos. Porque o povo estava preocupado em construir a sua própria casa, preocupado com a sua vida financeira. E o povo falava para Esdras, não é o tempo. Não é o tempo de construir a arca, a casa de Deus, não é o tempo de construir o templo de Deus. E eu acho interessante que Deus chegou lá e falou assim, olha, construa, que a segunda casa será maior que a primeira. E eu acho interessante que, quando estava construindo os alicerces, a Bíblia fala, agora não lembro o livro que está escrito, enquanto estava sendo construído e o povo chegou diante do templo, estava ali os alicerces montados, a palavra de Deus diz que os jovens exultavam de alegria, glória a Deus, né? Mas os velhos choravam de tristeza, porque eles viram como era a primeira casa, o tamanho que era o primeiro templo, o templo de Salomão era gigante, coisa mais linda do mundo. E os velhos, os mais idosos, olhavam aquele templo sendo construído tão pequeno, tão humilde, que eles choravam de tristeza. E a palavra de Deus nos diz que não dá para distinguir se o povo estava chorando ou se estava rindo. Porque os jovens, porque não viram o primeiro templo, estavam exultantes, porque agora eu vou poder sacrificar.
Sabe, amado, um povo ficar 70 anos sem sacrificar para Deus. E o sacrifício naquele tempo era como nossa adoração, nosso tempo de culto aqui. Eles ficaram tão alegres, agora nós podemos adorar. Agora nós podemos adorar a Deus com sacrifícios e ofertas. Né? As sinagogas nesse tempo que foi construído, sabe? Porque nessa sinagoga eram lugares onde eles podiam estudar e ler a palavra de Deus, mas não era na sinagoga que eles podiam sacrificar. Eles continuavam estudando, mas não havia sacrifício, não havia adoração. Né? E por isso que os jovens se alegravam, porque eles não vivenciaram o primeiro templo. E o próprio Deus falou para, agora não esqueci, não foi para Esdras, foi para o outro, esqueci o nome também. Mas falou lá que, fique tranquilo, a segunda casa será maior que a primeira, e o povo se alegrou com isso, e foi construído. Mas, amados, imagine comigo, a palavra de Deus nos fala que a inauguração do templo de Salomão, diz que se encheu de fumaça da glória de Deus. Sabe, a glória, a presença de Deus, as pessoas entravam dentro desse primeiro templo e sentia, de fato, a presença do Pai, de tão glorioso que era o templo. E, de fato, Deus estava presente naquele lugar. E quando construiu o segundo, você pode ler toda a Bíblia, não fala nada disso, sobre isso, descer a glória de Deus no segundo templo, construído por Esdras. É porque quando Deus falou, amados, sobre esse segundo templo, não era o templo, o prédio, era Jesus Cristo. Sabe, nós procuramos lugares para adorar a Deus, mas o próprio Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que Ele veio, e Ele que simbolizava a segunda casa. Né? Ele era. E Deus, Jesus chegou diante desse templo construído por Esdras, no pátio, a palavra de Deus diz que, em João capítulo 2, versículo 18 e 19, né? Capítulo 2, João capítulo 2, a palavra de Deus que Jesus entrou no templo e viu os cambistas vendendo pomba, vendendo carneiro, vendendo ovelhas, coisas para sacrificar para Deus, sabe? E eles vendiam lá e Jesus pegou, disse que a palavra de Deus diz que ele fez um chicote de corda e entrou lá e começou a bater em todo mundo. E expulsou todos. E daí no versículo 18 e 19, os judeus perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer isso, de expulsar as pessoas de dentro do templo? Então Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Amados, para você ter uma ideia, o segundo templo levou 46 anos para construir. Aí Jesus fala: eu construirei em 3 dias. Aí todo mundo ficou boiando. Mas eles não entenderam o que Jesus quis dizer ali. Ele quis dizer do seu próprio corpo. Ele diz: vocês vão destruir meu corpo, vocês vão me matar, mas em 3 dias eu ressuscitarei e voltarei. Ele era o templo. Né? Ele simbolizava a vinda de Jesus, o templo do Senhor. Quando Deus falou que a segunda casa seria maior, ele falava de Jesus. O próprio Jesus veio, em 3 dias ele voltou, e ele fez o maior templo de todos, o Jesus. Jesus fez o templo, o próprio Deus fez o templo para ele mesmo. Sabe qual que é? O nosso coração, amados. Eu vejo que Deus, vamos abrir aqui em Atos capítulo 17. Amém? Atos capítulo 17, versículo 24 e versículo 25. Amém? Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos o fôlego, a vida, o fôlego e as demais coisas. Então podemos perceber que Jesus é tão grandioso. Hoje nós falamos um pouco sobre isso, né, no estudo com o grupo de louvor. Deus é tão grandioso, Deus é tão majestoso, sabe, que Ele não tem como nós fazer algo para Ele morar.
Não tem como a gente fazer algo que, vamos dizer assim, que vai agradar a Ele. Nossas atitudes agradam a Deus, deixam Ele feliz, deixam. Mas Ele é tão grande, tão majestoso, que como que Ele vai habitar nessa casa aqui, nesse salão? Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele fez, através de Jesus, um templo maior que a primeira, onde a fumaça de glória de Deus é maior do que a fumaça de glória que desceu no primeiro templo, que é o seu e o meu coração. Essa é a morada de Deus. É nesse lugar que Deus quer morar. Em nosso coração. Em João 14, versículo 23, fala assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Eu vou ler de novo. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e faremos morada. Em 1 Coríntios 3,16, versículo 17, 3, 16 e 17, fala assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos a morada. Ele mora em nosso coração, assim como Moisés viu do interior da sarça sair o fogo. É do nosso interior que sai a presença de Deus. É do nosso interior que tudo começa. A palavra de Deus nos diz que o bom tesouro sai do coração. Como que é? Esqueci a frase, né? Vamos dizer assim, que tudo que sai da nossa boca, sai do nosso coração. Certa vez, os fariseus questionaram Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos na hora da refeição. Aí Jesus falou assim para ele: olha, o que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai, né, esse torna um homem puro. O que sai da nossa boca é o que está dentro do coração. A palavra diz que todo homicídio, todo roubo começa no nosso coração. Tudo que é ruim, que acontece do mundo, na nossa vida, tudo que nós fazemos de ruim, saiu do nosso coração primeiro. Nós falamos coração, pensamentos. E se Deus habita em nosso coração, amados, não há lugar para o pecado. Nós pecamos, nós erramos, nós tropeçamos, mas o pecado não se torna mais algo cotidiano, algo comum na nossa vida, porque Deus habita em nosso coração, e Ele não habita em lugar sujo. Por isso que todos os dias nós temos que se converter, todos os dias nós temos que mudar de vida, porque nós somos a morada, todos os dias nós temos que limpar a casa, entende? Porque Deus não gosta, Deus não é relaxado não, e não vai conviver com pessoas relaxadas, sabe? Então todo dia nós temos que limpar a morada de Deus, todo dia nós temos que fazer uma faxina nessa casa, e observar o nosso coração, como que está o nosso coração. Não adianta nós querer fazer o bem, fazer o que é bom, se no nosso coração não está nada bom, não está legal. E por isso Deus quer fazer na morada da sua casa, porque Ele não vai deixar você fazer a faxina sozinho, amados. Ele vai te ajudar. Porque existe lugar que está tão encardido, sabe? Existe lugar que está tão sujo, que se não for a ajuda do Espírito Santo, nós não iremos dar conta. Existem pecados que estão tão impregnados em nós, existem vícios que estão tão impregnados, que se não for a ajuda do Espírito Santo, nós não iremos limpar essa casa. Amém? Então, entendemos que o nosso coração é a morada de Deus. Nosso coração é o centro da sarça. A segunda característica é que as chamas que estavam na sarça. E eu quero que vocês abram agora em Mateus, capítulo 5. Agora eu estava pensando aqui, lembrei. Não tem aquele produto que limpa a pedra, né? Então o Espírito Santo é mais ou menos isso, que é para desencardir. Ele desencarde nosso coração, amém? Ai, ai. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Antes de a gente ler, eu quero comentar algo. O fogo tem algumas características, né? E eu quero citar apenas duas, né? A chama, o fogo, ele produz luz. Essa é uma das características. Vamos ler? Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocando-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então a chama que estava na sarça, ele produzia luz, ele iluminava. Existem cristãos, amado, foi nos jovens ontem, né, que quem veio escutou, né, que existem cristãos que são igual ao 007, né, só sabe se falar, porque luz, diferença nenhuma. E eu tenho meditado sobre algo que eu fiquei imaginando, pensando comigo, se todos os cristãos, sabe, fosse essa luz, o mundo estaria melhor. Eu sei que, se você for olhar biblicamente, a tendência é piorar, né? Mas assim, se calcula, se todos os cristãos, amados, Brasil, diz que até 2030, mais da metade vai ser cristão. Imagine se metade da sociedade fosse honesta, já seria uma diferença danada. Né? Se a metade da sociedade fosse honesta, parasse de mentir, não roubasse dos outros, não, o roubar que eu falo não é assaltar em si, é aquele dinheirinho que o cara te dá troco a mais, sabe? Você vai embora. Né? Muitas vezes nós achamos que isso não é roubo, mas é roubo. Né? Como seria diferente? Como seria diferente se os cristãos parassem de falar mal um do outro? As contendas seriam menores, brigas não existiriam, existiria bem pouco, porque tem os outros 50%. Né? Mas se todo cristão fosse, sabe, de fato diferença e luz do mundo, que nem a Bíblia nos fala, se todo cristão fizesse o que está diz aqui no final, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Se a gente parar para perguntar que boa obra nós fizemos durante essa semana, para alguém. Sabe, amados, eu vejo assim que nós somos egoístas e vivemos para nós mesmos. Eu não pequei, mas também não fiz nada de bom para os outros, para o próximo. Né? Se a pessoa chega em você e fala, estou doente, você não, será que você tem orado por ele? Eu vim aqui deixa eu orar para ti. Será que a pessoa chega em você, estou com fome, vem aqui que eu vou te dar um prato de comida. Ou às vezes uma ajuda, amados, né? Que nem chegou um rapazinho lá na loja, lá, um saco de banana lá. Lá na loja tinha um caixa de banana lá no fundo, né? Não tinha necessidade de comprar banana. Falei, rapaz, eu vou comprar, sabe? Comprei o caixa de banana, não tinha necessidade de eu comprar, mas eu pensei comigo, eu vou ajudar. Pelo menos está vendendo, não está pedindo de graça sem fazer nada, né? Não sei de onde pegou a banana, né? Mas estava vendendo. Eu fui lá, peguei R$15 e dei para o menino, né? Provavelmente ele comprou algo para comer, deu para a mãe, não sei. Não sei o que ele fez. Mas, amados, se todo mundo fizesse uma boa ação, sabe? A palavra de Deus nos diz em Atos que teve uma época que um ajudava o outro, sabe? Não, é como se o dinheiro da igreja fosse de todos, sabe? De tão bom que uma pessoa era com a outra. Se outra pessoa precisava de algo, não, vem aqui que eu vou te ajudar, pá. Vem aqui que eu vou te ajudar. É como se fosse um só. Como se o dinheiro daquela comunidade estivesse na mesma conta bancária, entendeu? Que todo mundo podia sacar quando precisasse, vamos dizer assim. Né? Mas por que isso aconteceu, amados? Porque a presença de Deus, né, que estava no coração dele, fez diferença. Amém? E outra característica do fogo que eu quero citar é o que produz calor. Além de nós fazermos as boas obras, nós temos que ter a chama do Espírito Santo em nossa vida. Porque, que nem eu falei, se nós fazermos uma boa ação, que benefício há para a alma dessa pessoa que recebeu a boa ação? Existe algum benefício para ele? Não, ele vai se alimentar, mas se ele estiver indo para o inferno, ele vai continuar indo. Será que nós temos, além de brilhar a luz, de fazer as boas ações, nós temos pregado o Evangelho? Será que nós temos anunciado o reino de Deus? Essa é a chama que eu estou falando, sabe? A Bíblia fala, muitas vezes, quando representa sobre fogo, muitas vezes representa o Espírito Santo. E é isso que eu estou falando. Às vezes a boa ação é a luz. Mas só a luz em si, as boas obras, às vezes não leva a pessoa a mudança de vida, mudança de atitude, mudança de personalidade. Né?
ou pelo menos controlar a personalidade. Né? E Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13, eu vou estar lendo aqui, diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Mantenha-se acesa o fogo, continuamente acesa no altar, não deve ser apagado. Amados, aqui um trecho tão pequeno, ele falou 3 vezes para manter aceso, para não apagar esse fogo. E mesma coisa, nós temos que fazer, sabe? No passado, que nem eu falei, no passado, a forma de adoração, a forma de pedir perdão do pecado, era levando oferta de sacrifício, um ovelho, um carneiro, pombas, né? Dependendo da situação de cada um levava boi, outro levava ovelhas, e assim era a forma de ele adorar a Deus e a forma de pedir perdão dos seus pecados, através de sacrifício. É a única forma que tinha naquela época, porque é através do sangue que nós conseguimos adorar e exaltar a Deus, né? E pedir perdão dos nossos pecados, através do sangue. Hoje nós não fazemos isso por quê? Porque o sangue já foi derramado por Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, imaculado. E por isso hoje não é necessário o sacrifício, né? Mas essa chama, amados, que queima o sacrifício, tem que estar no nosso coração. Sabe, certa vez um profeta falou para Saul: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Isso tem que estar no nosso coração. E como que nós mantemos essa chama acesa? Como que nós mantemos esse calor, esse fogo aceso? Sabe? Eu já pesquisei tudo que é lado. A única coisa que eu acho que mantém a chama acesa, sabe o que é? É a leitura da Bíblia e oração. Você pode pesquisar, não tem outra forma. É leitura da Bíblia e oração. Né? E quando fala em leitura da Bíblia e oração, você fala: mas só leitura. Não é questão de só ler e ajoelhar, é questão, quando fala leitura da Bíblia e oração, é intimidade. É intimidade com Deus. Então, amados, eu entendo que a sarça, além de ela brilhar, além de nós termos que brilhar, nós temos que transmitir esse calor do Espírito Santo em nossas vidas. Né? Gálatas 2, 20. Primeiro eu quero ler Apocalipse 3:15 e versículo 16, fala algo interessante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Jesus falou assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto de vomitá-lo da minha boca. Sabe, amados, aquele, eu amo a Deus assim mais ou menos. Aqui está falando do amor, sabe? Que fazia as coisas assim, tudo meia boca. Eu faço, mas deixa mais ou menos. Sabe, muitos cristãos, amados, vêm na igreja. Sabe que quando eu li esse texto, eu lembrei do jovem rico. Que esse jovem rico chegou diante de Jesus e falou: Jesus, o que eu faço para merecer o céu? O que eu faço para receber a salvação? Daí Jesus falou: honra teu pai e tua mãe. Ele citou os mandamentos, resumindo, né? Jesus citou os mandamentos para esse jovem rico. Aí o jovem rico, eu imagino, todo orgulhoso, todo cheio de si, ele falou: não, tudo isso eu cumpro tudo isso aí. Aí de repente Jesus falou: beleza, que bom. Então agora vende todos os teus bens, dá aos pobres e siga-me. A palavra de Deus nos diz que o jovem rico ficou triste e foi embora. Né? Simplesmente ele não vendeu seus bens, não doou aos pobres. Isso que eu venho entender, que ele tinha algo que ele amava mais do que o próprio Jesus Cristo, que o próprio Deus. Existia algo no coração dele que ele não era capaz de abrir mão por Jesus, de morrer por Jesus, sabe? Eu vejo que na Bíblia existe vários exemplos. Esse é o jovem rico, beleza, mas tem outros. Quer ver um cara mais que fez praticamente a mesma atitude? O próprio Pedro. Pedro negou Jesus. Jesus estava lá sendo maltratado, chicoteado, cuspido lá. E o povo perguntava: isso que é Pedro, andava com Jesus? Eu não andava com os caras, nunca nem vi. Não sei quem que é esse homem, não. Pedro, a Bíblia nos fala que negou Jesus, fala com medo de morrer 3 vezes. O que eu venho entender? Que ele amava mais a própria vida naquele momento do que o próprio Jesus. E a Bíblia nos fala que depois que o galo cantou, no meu ponto de vista, foi o momento que Pedro se converteu, sabe? De verdade. Ele falou: não, agora
E a palavra de Deus diz que ele chorou. Arrependido do seu pecado. Foi quando ele entendeu que ele precisava amar mais a Jesus. Ele entendeu que de fato não amava tanto a Jesus que nem ele dizia. Sabe, amados, no nosso interior, às vezes, nós somos da mesma forma. Achamos que nós amamos a Deus. Somos igual Pedro. Não, eu faço. Eu largo mão de tudo. Mas na hora que chega na situação que nós temos que abrir mão de tudo, a hora que a situação que você tem que provar o amor, nós amarelamos e damos para trás, assim como Pedro fez. Pedro fez isso. Quantas vezes nós achamos que somos bons, somos que nem o jovem rico, mas na verdade nós somos que nem, nesse texto diz aqui, somos mornos. Não amamos a Deus como nós deveríamos amar. E uma forma que nós podemos, vamos dizer assim, provar para Deus que nós o amamos é cumprindo os seus mandamentos. Né? Nós demos um texto anteriormente, né, que aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. E no Gálatas 2:20, fala algo interessante que eu gosto muito. Fui crucificado com Cristo, quem diz isso foi Paulo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, se nós queremos brilhar, se nós queremos queimar a chama de Cristo, a chama de Deus em nossa vida, nós temos que ter essa atitude que Paulo disse. Sabe, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, às vezes o Arnaldo está lendo o livro como que é simplesmente cristão, né? Quando nós lemos esse texto, muitas vezes achamos que nós temos que abrir mão de tudo. Nós temos que ser um Paulo, temos que ser um Pedro da Bíblia, temos que ser um profeta. Sabe, amado, não é isso que Deus está querendo dizer para você. Deus está dizendo para você, ó, cumpre o chamado que eu tenho para você. Cada um tem um chamado específico. Né? Estava comentando com o pastor Arnaldo esses tempos. Às vezes, se Deus me chamou para ser pastor, de repente Deus me chamou para ser pastor de apenas 50 pessoas. Sabe? E se eu cumprir esse ministério que Deus me deu, que Deus confiou, 50 pessoas, eu tenho que cumprir de forma excelente, com 50 pessoas apenas. Porque foi esse o chamado de Deus para a minha vida, 50 pessoas. Né? Mas aí tem outro, que o chamado dele é para 2.000, 10.000. Aí aquele que cuida de 10.000 não dá conta de cuidar de 10 e cuida de 5. Mas o chamado dele é de 10. E ele não consegue, ele, por falta de capricho da parte dele, ele não consegue cuidar dos 10. E cuida de 10.000. E cuida apenas de 5.000. Sabe, amados? Deus vai olhar para mim e vai falar, servo bom e fiel, entra. Sabe? Daí aquele que era para cuidar 10.000 e cuidou aos 5, de repente dá uma ovada nele. Porque ele não cumpriu o chamado. Ele não cumpriu o chamado, porque ele foi chamado para fazer algo que ele dava conta. Deus sabia do potencial dele e ele não fez aquilo. E eu fico olhando assim que a sarça tinha algum potencial, amado? Sarça era uma planta humilde, simples, mas a chama brilhava nele. Fazendo o quê? Apenas estando plantada, parada num lugarzinho, sem fazer nada. Porque esse é o que ele tinha que fazer. Só fazer uma fotossíntese ali, esse é o trabalho dele, sabe? E ele naquele ambiente pequenininho. Naquele lugar ali, ele estava fazendo o chamado de Deus, estava servindo para Deus. Entende? E esse é o que Deus quer fazer com nós, com a gente, com cada um. Presta atenção e tenta identificar o teu chamado e cumpra esse chamado. Você não precisa ser um... como que é o nome daquele evangelista, o maior evangelista do tempo? Como? Billy Graham. Né? Às vezes nós lemos as histórias do cara chamado Billy Graham, sabe que é a torcida do Corinthians e do Flamengo inteiro ali, a maior torcida do Brasil, né? Tudo no lugar, só ele pregava para essa multidão, cara. A Bíblia nos fala, né? Você lê as histórias dele, fala que os estádios lotavam, que não havia espaço para ouvir Billy Graham falar. E às vezes nós achamos que é esse chamado que eu tenho para a minha vida. E nós buscamos e corremos atrás do inalcançável, porque não é o teu chamado. Às vezes o teu chamado é para cuidar de uma célula, entende? E se você cumprir com êxito, a tua glória vai ser igual ao do Billy Graham lá no céu. Porque você cumpriu o teu chamado. Deus não olha a questão de proporção. Deus olha a questão é que tua chama tem que brilhar aonde você estiver. Né? Eu estava fazendo discipulado com o Samuel, né, Samuel? E tinha uma pergunta, que diferença está fazendo no mundo?
Aí Samuel ficou com dúvida. Mas no mundo não faço nada não. Falei, nem eu. Nem eu. Mas eu falo assim, Deus fala, cuida do seu mundo. O que é seu mundo? Meu mundo hoje é igreja, trabalho, casa. Que diferença que eu estou fazendo nesses ambientes? Que diferença está fazendo no ambiente que você vive? Será que tua chama está brilhando, está queimando? Será que está acontecendo alguma coisa? Ou você é apenas mais uma sarça sem brilho nenhum? Apenas uma sarça comum. Amém? O terceiro ponto que a Bíblia nos fala sobre a sarça é que a sarça não era consumida. Vamos abrir em Romanos. Romanos, capítulo 1. Versículo 19 e 20. Amém? Fala assim, ó. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quando eu leio esse texto, e quando eu vejo a questão da sarça dentro, a sarça ali não ser consumida pelo fogo, é que eu entendo que Deus não precisa de mim. Hoje vai falar disso, né? Também. Deus não precisa de nós. Ele, que nem nós foi dito hoje no estudo do grupo de louvor aqui, Deus, ele é autossustentável. Ele vive por si só. Ele não depende de mim, não depende de você. A Bíblia aqui nesse texto, quando nós lemos, ele está dizendo, eu não dependo de você para pregar o Evangelho. Porque a palavra de Deus está sendo pregada através da natureza. Porque desde a criação, né, fala assim, ó, pois desde a criação do mundo, os atributos de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis do quê, né? De não conhecer Deus. Ninguém pode falar, eu não conheço a Deus, porque eu tenho plena consciência, mas se for em qualquer aldeia indígena, eles vão adorar alguma coisa, porque eles sabem que existe algo superior a ele. Qualquer nação do mundo, você vai ver que eles adoram alguma coisa, porque eles sabem que existe algo maior que eles. A Bíblia nos fala, amados, que de Balaão, né? O jumento falou, imagina você está montando num jumento, num cavalo, o cavalo para e fala, por que você está me batendo? A Bíblia nos fala que o jumento falou. A Bíblia nos fala outra situação, teve uma situação que Jesus estava entrando em Jerusalém, e as pessoas, né, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, e o povo colocava ramos de uma planta que eu esqueci o nome, no chão, né, a roupa, jogava ali para Jesus passar por cima, para ele não tocar o chão. E os fariseus pediu para Jesus para eles pararem de falar, para os discípulos pararem de falar aquilo, né? Porque os fariseus estavam com medo daquela situação. Pô, ele falava, rei dos reis, está entrando o rei dos reis, pô, daqui a pouco o rei vai vir aqui, vai meter fogo e tudo aqui. E os fariseus estavam com medo da situação. E daí Jesus falou, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Né? Aí tem várias introduções ali que falam que essas pedras podem simbolizar o sofrimento humano. Pode ser também, né? Mas eu quero pôr no literal aqui. Eu acredito mais no literal. Se nós não falarmos de Jesus para alguém, algo vai falar. A natureza vai dizer. Talvez não de forma audível, mas você vê e contempla. Sabe quando você vê um quadro e você entende o que o quadro está dizendo? Deus faz assim. Isso que Deus está fazendo, que Deus, ele se manifesta pela natureza. Quando nós olhamos, nós entendemos. Sabe? Quando Deus quer mostrar a tua grandeza, a glória dele, é só olhar para cima, amados. Não tem fim. Sabe, você olha as estrelas à distância, não sei quantos anos luzes, fala lá, e você olha, não tem fim, buraco negro, você fala, meu Deus do céu. E imaginar que Deus fez tudo aquilo, sabe? Imaginar não, Deus fez, né?
Deus fez tudo isso, daí você consegue imaginar, imaginar um pouco, né, da grandeza de Deus, da plenitude que Deus é. Né, hoje foi falado sobre a mente humana, é tão complexa a mente humana, agora você calcula o de Deus. Deus, e Ele não depende da gente. Por isso que muitas vezes, amados, eu vejo cristãos que são, qual é a palavra certa ali? Frustrados. Cristãos frustrados. Porque eles tentam fazer a obra de Deus com sua própria força. Eles querem mudar, que nem eu falei, querem ser um Billy Graham, sem terem recebido o chamado de serem um Billy Graham ou qualquer outro pregador grande. E isso pesa, cansa, porque é correr atrás do inalcançável, sabe? E eu quero dizer para você o seguinte, para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, Deus, amados, Ele não precisa de você, mas Deus quer você. Assim como a Bíblia nos fala que a sarça não era consumida que a sarça não era consumida pelo fogo, sabe? O que eu entendo? Que ela vivia por si só. O fogo, para existir, ela precisa queimar, precisa de um combustível. Ela precisa de um combustível. Por exemplo, para existir um fogo aqui, nesse lugar aqui, eu tenho que pôr fogo no papel. E o fogo vai consumir o papel. Sabe, e a presença de Deus, amados, Ele escolheu habitar em nós. Ele não precisa de nós para queimar, sabe? Ele escolheu habitar na gente. E isso não torna... E por isso que eu falo assim que existe cristão frustrado. Porque eles querem fazer a obra de Deus, ajudar o Deus que não precisa de ajuda. Apenas cumpra o chamado. Ouça Deus falar contigo. Se Deus mandar fazer algo, vai lá e faz. Deus vai prover todas as coisas. Né? E você precisa entender isso. Porque senão você vai ser frustrado. Sabe? Então entenda, deixa Deus fazer a obra. Não tente você. Apenas cumpra o chamado de Deus na sua vida, que Ele vai te suprir todas as necessidades. Né? Você vê pessoas que, por exemplo, recebeu o chamado para ir para a África. Rapaz, se Deus te chamou de verdade, vai. Deus vai suprir. Quando você estiver com fome, vai aparecer uma pessoa que vai dar algo para você comer. Quando você estiver com sede, vai aparecer alguém que vai te dar água. Porque Deus não vai deixar você passar necessidade na obra de Deus. Na obra dEle, a obra não é nossa, é dEle. É a mesma coisa o pedreiro. Né? Vou construir uma casa. Eu pago o pedreiro, vai lá e construa a casa. Ele precisa do quê para construir a casa? Dos materiais, né? E quem que fornece material para ele? Sou eu, porque eu estou pedindo para ele construir a casa. A mesma coisa a Deus. Deus está te dando algo para você fazer. E se não tem recursos, então não foi Deus que te chamou, amado. Sabe? Se não tem recursos, às vezes Deus te chamou, mas não tem recursos. Então é porque você tem que parar. Pare. Deus vai suprir todas as nossas necessidades quando nós cumprimos o chamado dEle, amém? E os mandamentos de Deus, né, não é pesado. A obra de Deus não é pesado. O chamado de Deus não é pesado para nossas vidas. Salmo 119, versículo 14 e 16, diz assim, ó, regozijo-me em seguir os testemunhos, como os que regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos decretos, não me esqueço da tua palavra. Entende, amados? A pessoa olha a Bíblia, as pessoas olham muitas vezes o cristão e falam assim, ele não pode fazer nada, fico preso, amarrado. Mas, amados, para nós é um prazer estar aqui. Sabe, eu não sou uma pessoa que gosta de sair de casa. Eu sou uma pessoa bem caseira, sabe? Mas se a pessoa falar, vamos estudar a Bíblia, amados, eu me levanto rapidão. Porque eu tenho prazer disso. Sabe, eu não tenho problema se toda noite eu tiver um compromisso na questão de levar a palavra, de vir na igreja. Eu gosto disso, eu sinto prazer disso, porque eu amo a palavra. Eu amo os decretos de ouvir de Deus. Eu passo o dia inteiro, praticamente o dia inteiro ouvindo pregação, ouvindo explicação das coisas ali, sabe? Porque eu gosto, sinto prazer nisso. Então eu vejo assim, nós temos que sentir prazer e isso não vai nos consumir. Se está te consumindo, é porque às vezes você precisa colocar Deus no centro do teu coração ainda. Sabe? Por isso que às vezes a oração se torna algo maçante, se torna algo difícil, a leitura da palavra se torna algo cansativo, porque às vezes ainda procure e olhe dentro do teu coração, quem está no centro do teu coração, o que é, porque nós precisamos colocar Deus no centro. E quando nós colocamos
É que nem aquele exemplo que eu vivo falando. É como se nós estivéssemos namorando. Nós abrimos mão de tudo, nós enfrentamos... Rapaz, no inverno, quando eu namorava com a Fabi, podia estar frio o que for, nós ficávamos lá na frente da casa dela, tomando mate, no frio, sereno, sabe? Pegava a motinha e ia, podia a hora que for. Se ela me ligasse, vem aqui, Fernando, beleza, eu ia. É essa paixão que Deus busca da gente, sabe? Esse tipo de amor, de estar disposto a abrir mão do seu bem-estar para viver por Ele. Amém? E isso é prazeroso. E outra coisa que fala aqui, que os mandamentos de Deus não são pesados, em 1 João, capítulo 5, de 1 a 4, fala assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus, obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Assim, quando eu li esse texto, é meio complicado um pouquinho de entender. Pô, mas como que eu... Então eu não amo a Deus porque eu peco, porque eu erro. Nós somos de carne e osso, nós erramos, nós falhamos, né? Mas existe algo que diz aqui no final, que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé é que Deus vai perdoar os nossos pecados, a fé é que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e nós seremos salvos por causa de Jesus Cristo, não porque nós cumprimos todos os mandamentos, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz e eu amo Ele de todo o meu coração. E por causa disso, por ter aceitado Jesus, eu tenho fé, e eu já venci o mundo. Porque Jesus venceu o mundo. Amém? E o quarto ponto, e não menos importante, é que a sarça, com a sua chama acesa, brilhando e queimando, tornava o ambiente onde ele estava santo. O ambiente em que ele estava era santo. Nós vemos que Deus falou para Moisés, quando Moisés se aproximava, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Nós temos que mudar o ambiente onde nós estamos. É que nem eu falei no início. Cara, meu mundo é minha casa, meu trabalho é a igreja. Nesses lugares eu estou sendo luz. Nesses lugares eu estou tornando esse lugar mais santo. Não falo santo em questão de lugar de culto. Eu falo santo ao ponto de, às vezes, a pessoa chegar perto de você e se constranger por algo que está fazendo que não deve, né? Porque você é santo e sabe que você não vai aceitar aquela situação, aquela atitude, sabe? Amém? Em Mateus capítulo 5, né, nós já lemos, não precisa ler de novo não. Ali fala que nós somos a luz do mundo, né? E essa luz, ela, além de ter a chama, ela brilha, ela torna todo o ambiente claro, que dá para enxergar. Isso eu vejo assim, amados, que toda pessoa que busca Deus com sinceridade, quando chega num lugar que é cheio de pecados, cheio de pessoas incrédulas, não falo incrédulas, cheio de coisas erradas, né, que fazem as coisas erradas, a pessoa que chega, ela faz as coisas certas, começa a constranger os outros, porque os erros dela começam a aparecer, porque como você faz certo, o erro delas aparece. Quando você faz as coisas correto, né, se você é um funcionário e começa a limpar a tua mesa, tem várias mesas, e começa a limpar a tua mesa, deixar a tua mesa sempre organizada, vai aparecer o quê? Que as outras estão desorganizadas. Não é verdade? Se o teu ambiente é limpo, né, você cuida do teu escritório para limpinho, a pessoa entra, não vai falar nada, porque está limpo, tranquilo. Mas quando entra em outro ambiente e vê que a sala daquela outra pessoa está toda suja, não tem limpeza, aí entra um contraste. Sabe, amado, nós temos que ser esse contraste do mundo. Nós temos que ser essa diferença. Nós não somos, muitas vezes, cristãos que fazem a diferença. Somos um 007 que se infiltra ali e fica. Não, todo mundo é assim, você é assim também. Não, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, todo mundo quer fazer, então eu vou querer. Todo mundo faz isso. Ou que tem nada a ver, todo mundo faz. Sabe? Isso acontece muito entre jovens. Ah, não tem nada a ver. Um exemplo aqui, fumar narguilé, não tem nada a ver isso, não. Não tem nada a ver, o que tem, sabe? É pecado, não é? Não sei, cara.
cabe a cada um julgar, né? Se é pecado ou não é. Mas a questão é, você está fazendo diferença? É que nem você entra num ambiente que está o pessoal falando besteira, num ambiente que está falando de Deus, o peso é outro. Sabe? Nós temos que brilhar, amados. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim, ó, se vocês quiserem abrir, é bem conhecido. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Os cristãos hoje estão se moldando com os padrões do mundo. Os cristãos hoje estão escondidos. Por isso que nós vemos que muitas vezes não tem diferença ser crente ou não ser crente. Não tem diferença diante da sociedade. Eu fico imaginando se nós pudéssemos olhar de cima, sabe? Ter uma visão, um tempo de visão que nem Deus tem, olhar o coração de todos ali e ver se há diferença, sabe? Porque nós vemos pessoas que falam, não, as pessoas que não conhecem, tem um fulano que é linguajar de crente, né? Ah, o cara que é do mundo é melhor que o crente? Não, o cara do mundo não é crente, mas paga suas dívidas certinho. O cara não é do mundo, mas não fala palavrão. O crente fala mais palavrão que o cara. Sabe, nós, mais um neste mundo, sendo mais um. E, amados, eu peguei uma pessoa que fez a diferença, como exemplo, né, que em 1 Samuel, capítulo 22, abram lá. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 22. Amém? Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Amados, aqui o Davi estava fugindo de Saul, né? E na fuga ele se enfiou numa caverna, caverna de Adulão. E a Bíblia, por influência dele, de saber quem que era Davi, aqui nos diz que as pessoas que tinham dificuldades, né, os endividados e os descontentes. Os descontentes aqui seria como se fosse a pessoa que está triste com a vida, meio depressiva. É depressivo que eu estava procurando a palavra, achei. Né? As pessoas são as pessoas depressivas, as pessoas endividadas, resolveram ir ali com Davi. E Davi, Davi era um cara tão espetacular, sabe? Que ele influenciou essas 400 pessoas naquele momento. Ele influenciou o mundo inteiro, né? Até hoje, a influência dele tem mudado a vida de muita gente. Mas aqui, em especial, ele influenciou essas 400 pessoas. E essas 400 pessoas foi tão influenciado, amados, que grande parte deles foi conhecido como os grandes valentes de Davi. Vamos dizer, a tropa de elite do exército. Fazia parte, né, estavam nesse lugar por influência dele, por saber quem Davi era, por amar a vida de Davi, por amar o Deus de Davi, e conhecerem esse Deus através de Davi. Amados, eles se abraçaram no Davi e não soltaram mais, sabe? Tamanha influência de Davi sobre essas pessoas. Então, falou, pô, eu quero esse Deus para mim. Eu quero ver esse poder, sabe? Esse poder, a força. Amados, pra você ter uma noção, tem um cara chamado, eu notei aqui, deixa eu ver o nome dele aqui. Abissai, sei lá. Né? Esse cara, então, a Bíblia relata uma história que ele matou 300 pessoas com uma lança. 300 pessoas, imagine você contra 300 pessoas. Acho que na primeira já caía, né? Para defender a honra de Davi, para defender quem que era Davi. A Bíblia nos fala que tem outro,
Deixa eu ver se eu anotei o nome, que eu não lembro. Tem outro que não anotei o nome. Ele diz que a Bíblia nos fala que matou um leão no inverno, na época de inverno. E ainda falou, a Bíblia fala que na época de frio, né, tinha neve, para enfatizar, ele estava com fome porque não tinha comida, esse leão estava com fome. Né? E ele lutou com esse leão e matou. Porque a unção de Deus caiu sobre essas pessoas, através de Davi. Davi influenciou esse povo, amados. Ele foi a diferença no tempo que ele era perseguido. Então, amado, não interessa a situação, as pessoas que estão endividadas, as pessoas que estão descontentes na vida, você tem que trazer para essas pessoas alegria. Será que nós temos trazido alegria para as pessoas que estão em nossa volta? Ou trazido mais tristeza, mais desânimo? Sabe, a chama de Deus, quando a chama de Deus está em nós temos que ser a diferença. As pessoas estavam tristes, tem que se tornar alegre, não por causa da sua vida, mas pelo que habita em você. Pelo que habita em você, tem que transformar o ambiente que você vive. Amados, hoje é mais ou menos isso que eu queria trazer. E eu quero trazer um alerta para a igreja. Para quem quer mudança de vida. Sabe? Nós estamos pegando Deus, colocando em nosso coração e mantendo a chama. Sabe? Quando você pega, controlando a chama ali, pequenininho, para que não pega nos outros. Nós estamos pegando Deus e colocando dentro do nosso coração e mantendo só lá, bem escondido. E nós não deixamos a chama de Deus se esparramar. Nós temos que aprender, amado, que nós como cristãos, nós temos que contagiar as pessoas em nossa volta e que as pessoas sintam interesse de saber por que você é diferente. Né? O James também trouxe uma vez, um momento de estudo louvor, trouxe para nós, deu o exemplo, né? Que ele estava na escola e tinha uns caras muito massa lá, muito top, e chamava a atenção dele, mas ele não sabia por quê, mas ele queria fazer parte daquele grupo e queria estar lá no meio deles, né? E de repente descobriu que aquele pessoal lá era tudo cristão, né? E aí veio o Renato, daí já entrou no meio o Renato, daí começou a discipular ele, mas o que chamou a atenção dele foi aquele jovem crente, cristão de verdade, não crente de placa de igreja, sabe? Eu sou crente da igreja Vida Abundante, eu sou crente da Batista, não, é cristão, filho do Deus vivo, sabe? Ele fez a diferença, aqueles jovens fizeram a diferença, hoje o James está aí. Se aqueles jovens não fossem a diferença, não precisou pregar o evangelho para ele, para chamar a atenção dele. Apenas a presença daqueles jovens chamaram a atenção dele. Será que tem acontecido isso em nossa vida? No nosso ambiente de trabalho? Ou não? Amém, amados? Que você possa estar meditando sobre isso. Se vocês de fato estão fazendo a diferença, ou nós somos apenas mais uma sarça no deserto, ou somos uma sarça com a chama de Deus. Amém? Vamos pôr de pé. Fechar os nossos olhos.